Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 9. O Gé sabe que eu estou falando, a irmã Rosa sabe que eu estou falando. Só falta mais um. Aleluia. João capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João capítulo 9. Pega a sua Bíblia. Todos acharam aí? Diz assim, João capítulo 9. Eu vou ler o capítulo todo, meu irmão, acompanha comigo. É uma história, vale a pena ler o capítulo. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi isso tudo para que se manifeste as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra com saliva, fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu mesmo. Diziam-lhe, pois: como se pode abrir os olhos do cego? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado. E quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos, tomaram, pois, todos os fariseus a perguntar-lhes como vira que lhe disse: pois ele do lado sobre meus olhos, lavei-me e agora vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda os sábados. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer os sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que abriu os olhos? E ele respondeu: que és profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Perguntou-lhes dizendo: é este o filho que vós dizeis que era nascido cego? Como, pois, vê agora ele? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho, que ele nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, e quem lhe tinha aberto os olhos também não sabemos. Tem idade ele, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Disseram: dá glória a Deus agora, nós sabemos que esse homem que te curou é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como ele abriu seus olhos? Respondeu-lhe novamente: eu já lhe disse, e vós não ouviste. Parece que vós quereis ouvir outra coisa. Porventura quereis vós também tornar discípulos dele? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nós não sabemos quem é. O homem respondeu e disse: nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Ora, não sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus somente e faz a sua vontade, a este Deus ouve.
Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Disse-lhe o homem: se esse fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu-lhe e disseram: tu vês, é nascido como pecado, e nos ensina a nós. E expulsaram então aquele homem. Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrado, e lhe disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus lhe disse: tu já o tendes visto, é aquele que fala contigo. Ele lhe disse: creio sim, Senhor, e o adorou. Disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aquele que não veja, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles fariseus que estavam a ele ouvindo disseram, pois, também será que nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Meus irmãos, é um capítulo todo eu li para que você ficasse gravado na mente, você acompanhasse comigo a história. Essa mensagem vem bem a calhar dos nossos dias que nós estamos vivendo, dias de cegueira, e dias que nós caminhamos andando de um lado para o outro, às vezes esbarrando nas pessoas e não as percebendo. E falando em linguagem de pandemia, usando a linguagem online, quando a gente já não pode mais tocar em ninguém, talvez nós passamos pela timeline, passamos pelos perfis, pelos stories das pessoas e já não a percebemos. Já nem perguntamos se aquela pessoa está precisando de algo, já nem perguntamos se ela está bem, se precisa conversar com alguém, se ela está tudo bem na pandemia. São dias de olhares distantes, dia de pessoas que não se envolvem, não querem saber um do outro. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria de partilhar com você. O tema dessa mensagem é um novo olhar. E eu gostaria de partilhar com você para que você tivesse um olhar diferente sobre as coisas, que você tivesse um novo olhar sobre cada coisa, que você tivesse um segundo olhar sobre quando você olhasse para alguém ou para alguma coisa. Uma perspectiva do céu, uma perspectiva de Deus, alguém que olha e pode modificar as coisas, alguém que olha e pode criar, alguém que olha e pode ver além. Eu te convido a ter um segundo olhar, um novo olhar sobre as coisas. E por falar em criar e recriar, você já teve a oportunidade de estar olhando para um lugar na sua casa assim, uma varanda, um corredor, um cantinho que talvez você ia fazer ali uma horta ou algum lugar que você não dá importância e você não via quase nada, e de repente você vê aquele mesmo lugar sobre a ótica, sobre o olhar de um design de ambiente. A hora que você põe um design de ambiente naquele lugar, você diz: nossa, aquele lugar transformou. Eu gostaria que você acompanhasse comigo as primeiras fotos aqui. As fotos vão aparecer para você. Eu gostaria que você prestasse atenção o que um design de ambiente pode fazer. Vamos lá, pessoal. Olha aí, ó. Tá vendo essa sala? Olha o que um design de ambiente faz. Ó, a mesma sala, um outro olhar, um segundo olhar. Quer ver outro lugar? Um corredor que ninguém dava nada. Esse corredor é aqui na cidade, na casa de alguém. Alguém olhava toda vez. Olha como ele está agora. Olha que maravilha. Está vendo o que Jesus pode fazer? Está vendo que se um design de ambiente pode mudar o lugar que alguém não dava nada para ele, simplesmente por um olhar diferente, Jesus também pode fazer isso. Você também pode fazer isso na sua história. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode fazer isso com as coisas à sua volta. Mas em tempos como os nossos, tem pessoas que passam dias e dias, talvez já se acostumou em ver as coisas da mesma forma. Talvez passam dias, anos, a vida toda com o mesmo olhar sobre ela. E talvez, passando assim, vá acumulando coisas com cegueira, sem olhar que Deus pode mudar. Quer ver? Tem pessoas que têm olhares assim, ó. Já está aí já? Olha lá, ó. Será que você conseguiria conviver assim? Você é à frente de uma casa. Como que alguém pode acumular tanta coisa assim e sair todo dia e não enxergar? Você poderia viver assim? Mas quantas pessoas passam a vida inteira com o mesmo olhar
e as coisas à sua volta já estão amontoadas, nada sai mais do lugar, porque ele não muda o olhar sobre as coisas. Quantas pessoas vivem pior ainda? Ao invés de olhar as coisas, começa a olhar as pessoas cegamente. Tem pessoas que vivem assim. Não consegue ver alguém sofrendo à sua volta. Não consegue ver alguém deixado de lado. Já estão cegos por amor às pessoas. Mas eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu já te disse, um convite através dessa palavra a ter um novo olhar sobre as coisas. E aí começa o nosso primeiro tópico. O verso 2 do capítulo 9 de João diz assim: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Eu gostaria de fazer o primeiro tópico, para que você tivesse um novo olhar sobre você mesmo, um olhar mais honesto sobre você mesmo. Aqui Jesus e os seus discípulos passaram por aquele lugar e viram o mesmo homem. Só que os discípulos perguntaram rapidamente: quem pecou? Você percebe como o homem, a carne, gosta de saber quem errou. Já é costumeiro, né? Via de regra, o ser humano querer observar a vida dos outros. E via de regra, às vezes a gente observa, o ser humano gosta de observar geralmente os erros, geralmente os pecados, geralmente as falhas. É engraçado, a gente não liga muito para nossas falhas, mas a dos outros. Eu gostaria de convidar você àquilo que o Espírito Santo me convidou. Ele me convidou, enquanto eu preparava esse texto, a olhar para dentro de mim. Eu convido você agora a olhar para dentro de você com um olhar mais sincero, com o olhar mais sincero que você pode ter, e perceber quanta bugiganga você guarda dentro de você, quanto lixo igual aqueles acumuladores guarda dentro de você, porque você não tem um outro olhar, um olhar mais honesto. Quanto pecado guardado dentro, porque você não tem um olhar honesto acerca de si mesmo. Às vezes gostamos de pensar e falar muito dos outros, mas e de nós? Você já percebeu que a gente olha a vida dos outros, mas se a gente perguntasse para alguém que está olhando a vida dos outros e perguntasse para ele assim: ei, você não tem pecado não? Você não tem falha? Ele falaria: lógico que eu tenho, um montão. Se você falar: você não erra não? Diz: claro, muito, eu sou falho e pecador. Aí você perguntava para ele assim: então me fala uma falha sua, um erro seu. E talvez ele vai pensar. Abaixa um pouquinho para mim o retorno, por gentileza. Está dando um microfone aqui. Talvez ele vai ficar pensando e vai falar assim: ah, eu sou uma pessoa, sabe, eu tenho uma falha. Eu gosto das coisas muito certas. Eu gosto das coisas direitas. Eu sou meio perfeccionista. Eu tenho uma falha. Aí você fala: não, eu tenho outra falha. Eu também, assim, eu sou muito franco. Eu falo que vem eu falo na lata. Se for grande ou pequeno, homem ou mulher, conhecido ou não conhecido, rico ou pobre, eu falo mesmo. Você vai dizer: não parece muito defeito isso aí não, né? Parece qualidade mascarada de defeito, né? Dificilmente as pessoas vão querer falar o próprio defeito. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai falar assim: olha, eu vou ser sincero mesmo, eu sou desonesto. Se eu tiver num negócio assim, der bobeira, eu ganho mesmo. Eu invento uma história, eu faço alguma coisa e eu saio safando aquela história. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai falar: eu sou meio fofoqueiro. Eu invento, eu aumento, eu tenho que falar, eu tenho que ligar, me dá coceira, eu tenho que falar. Dificilmente você vai encontrar alguém assim. Somos acostumados às vezes a ver muitos defeitos dos outros, mas os nossos mesmos. E se eu falar para você nessa noite que para ir ao céu nós devíamos falar mais dos nossos defeitos, devíamos olhar mais os nossos defeitos, que para ir ao céu nós devíamos naquela reuniãozinha para tomar um café, ou naquela pizza depois das programações, nós devíamos falar mais, dizendo assim: poxa vida, eu ouvi a mensagem hoje, eu precisava tanto mudar. Eu tenho ouvido umas pregações, eu precisava ser tão diferente. Me ajuda, ora por mim. E acabasse aquela reunião, alguém orasse, alguém cantasse um cântico e alguém se quebrantasse e dissesse assim: eu preciso mudar. E se eu falar para você que é exatamente isso que Cristo espera de mim, de você?
E se eu falar para você que é exatamente isso que Cristo estava mostrando aqui para os discípulos, enquanto Jesus olhava aquele homem que necessitava de ajuda, os discípulos dele olhavam quem tinha errado. E Jesus estava dizendo para os discípulos, nas entrelinhas, e quer dizer para todos nós agora: olha, vocês são mais cegos que aquele cego da história, porque há uma cegueira espiritual em vocês, que vocês não conseguem enxergar. É tempo de termos um olhar, um novo olhar, olhar mais honesto, olhar menos apaixonado por nós mesmos. Porque quando nós somos apaixonados, a gente só olha as qualidades. Quando nós somos apaixonados, a gente vira egoísta, soberbo, vira orgulhoso. E já pensou se por causa de um orgulho, da soberba, de não enxergar os defeitos, eu e você ficássemos aqui e não fôssemos para o céu? Você já pensou? Precisamos ter um olhar diferente, um olhar mais sincero sobre nós mesmos. Lembra do encontro, que para quem foi? Lembra de Jacó? A primeira palavra, Peniel, onde o lugar onde a terra e o céu se encontram. Lembra? O nome Jacó, para quem está entrando conosco, que nunca foi no encontro, quer dizer enganador. E Jacó sabia que o nome dele era esse. Deus também sabia. Mas mesmo assim, Deus chega para Jacó, depois de passado anos na vida dele. A Bíblia diz que ele passa assim lá em Peniel, no Vale de Jaboque. Passa toda a história da vida dele. Quem lembra do encontro diz que passa as mulheres, os filhos, todos os bens, as ovelhas. E quando ele está passando, Deus fala assim: qual é o seu nome? Ele podia falar assim: Deus, o Senhor sabe. Mas Jesus estava dizendo para ele assim: qual é o seu nome? Você se lembra? Era para que ele dissesse assim: ó, eu sei quem eu sou. Eu sou enganador. Eu sei quem eu sou falho. Eu sei quem eu sou, eu preciso mudar. Eu sei que eu tenho que ter um novo olhar para mim. O Senhor te convida essa noite a ter um olhar sincero, ter um novo olhar sobre você. Existia naquela época uma crendice de que toda pessoa que nascesse doente ou com alguma limitação era porque ela tinha um castigo de Deus por causa de algum mal que aquela pessoa tinha feito, ou seus pais. A ideia deles é que eles atribuíam que o mal vinha de Deus como forma de castigo, e assim eles achavam que o mal vinha de Deus. Que ideia absurda. Mas Jesus tinha um novo olhar sobre todas as coisas. E Jesus fala para eles que não tem só duas opções. Não foi ele e nem os pais dele. Jesus, ele está assim para a glória, para que pode manifestar a glória minha. Jesus tem um terceiro olhar sobre aquelas coisas. Jesus estava dizendo assim: não me importa o quanto essa pessoa pecou, importa o quanto ele vai se arrepender e ser perdoado. Foi para isso que eu vim. E Jesus está dizendo para mim e para você. O segundo tópico que eu queria falar com você é que, além de nós termos um novo olhar sobre quem somos, nós devíamos ter um novo olhar também sobre quem Deus é. Vamos lá, o verso 1. Verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Irmão, parece simples a primeira frase, né? Mas eu gosto tanto das coisas de Jesus. Porque aqui a Bíblia fala que o homem era cego de nascença. O homem tinha uma deficiência, um homem tinha uma limitação. Mas Deus não, a Bíblia diz que passou Jesus, a primeira coisa que ele fez, ele viu ele. Olha que maravilha. Deus é um Deus de olhos abertos. Deus não é como um Deus da idolatria. Deus não é como um ídolo. Tem olhos, mas não vê. O nosso Deus tem olhos e vê, enxerga a mim e você. Que maravilha, que maravilha. E Jesus não vê só você, só o homem, não. Ele vê quanto tempo ele sofre, porque aquele homem era cego de nascença. Então ele consegue ver o quanto tempo aquele homem está sofrendo. E Jesus não é alguém que vê as coisas e não faz nada. Jesus não é alguém que vê alguém sofrendo e deixa de lado e não se preocupa. Ele tem empatia, ele se preocupa. Ele estava passando e viu o homem. Enquanto você estava passando aqui, também na live, Jesus viu você. Ele consegue ver o seu coração. Ele consegue ver as lutas que você está passando. Ele consegue ver os processos que você está passando, que são dolorosos. Talvez o seu esposo não veja, a sua esposa não veja. Talvez os seus pais não viram, talvez o seu filho não viu, talvez os seus amigos mais chegados que estão perto não viu, mas ele está dizendo: eu estou vendo, eu vejo. E ele está vendo e não está vendo, ele está vendo também como essa dor machuca você. Ele está vendo como que essa dor corrói, como essa dor tenta derrubar você. Ele está dizendo: eu vim aqui para manifestar a minha glória. Aleluia. Ele está passando, assim como ele estava passando, entrando na cidade. A primeira coisa que ele viu, diz: alguém precisa de mim. Ele está passando também nessa noite aqui, e está querendo entrar no seu coração, como nós cantando, e está dizendo: eu sei que você precisa de mim.
Ele está vendo a dor que você está passando, Ele está vendo a enfermidade que você está passando, Ele está vendo a luta que você está passando, Ele está vendo as crises, os processos que você está passando, mas Ele está dizendo: eu não vou passar e deixar você de lado. Eu passei aqui para manifestar a minha glória na sua história, como aconteceu com os dois que falaram do testemunho aqui. Lembra que no texto fala que ele fez, cuspiu no chão e com a saliva ele juntou a terra, fez um lodo, um barro e passou nos olhos do cego. Saliva e barro. Barro fala daquilo que nós somos. Barro fala daquilo que nós somos formados, da natureza nossa. Fala da nossa, de como foi a criação, como surgiu o homem. E a saliva fala daquilo que sai da boca de Deus e pode abençoar o homem. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu posso pegar aquilo que é impossível, eu posso pegar e trazer de novo, fazer transformar a história e trazer de novo como a criação. Eu posso mudar qualquer coisa e fazer como era no nascimento. Eu posso mudar a sua história. Eu posso tirar aquilo que te aflige. Eu só preciso pegar um pouco do que você é com a minha palavra. Eu posso transformar e voltar tudo ao normal. Aleluia. Ele pode transformar. E diz mais, você está estranhando o que está acontecendo talvez? Que processo esquisito, onde já se viu cuspir e passar lodo nos olhos. Que processo esquisito que eu estou passando. Veja bem o que eu estou passando, eu quero dizer, não é esquisito não. Sabe por quê? Que no final vai ter que dizer assim: ó, eu não sei o que aconteceu, só sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei o que aconteceu no culto, só sei que eu era um adúltero e agora eu não sou mais. Só sei que eu era um viciado e agora eu não sou mais. Eu encontrei Jesus. Aleluia, aleluia. Saliva e barro. Deus vai usar as coisas do céu, da boca da palavra de Deus, e as coisas dessa terra para curar você. Deus vai usar a saliva e barro para curar a sua história, coisas do céu e coisas da terra. Deus vai usar a palavra do seu líder e a vida dele para curar a sua história. Deus vai usar a ministração do pastor e as orações, saliva e barro, para mudar a sua história. Deus vai usar o barro da comunhão dos santos de Deus com a verdade da palavra para sarar você. Por isso que você tem que estar na célula, por isso que você tem que ouvir o culto. Deus pode usar as coisas da terra e as coisas do céu para tratar você. Aleluia. Abra os seus olhos, muda o seu olhar acerca de Deus nessa noite. Abra os seus olhos, porque o seu Deus é um Deus de olhos abertos. Além de a gente ter um novo olhar mais sincero sobre nós, um novo olhar sobre quem é Deus, eu te convido a ter um novo olhar sobre as pessoas que estão à sua volta e as vozes que a gente pode ouvir. Vamos lá no versos 7 e 8. Depois nós vamos pular lá para o 16. Capítulo 9, versos 7 e 8. Depois nós vamos no 16. Diz assim: e disse ele: vai, te lave no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego dizia: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Verso 16. Então algum dos fariseus dizia: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Veja bem, irmãos, Jesus podia muito bem fazer um milagre sem mandar aquele homem para o tanque de Siloé. Na verdade, somente tocando os olhos, sem barro e sem saliva. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Por que será que Jesus mandou ele até o tanque de Siloé? Porque lá no tanque de Siloé ficava o sacerdote. Se você quisesse procurar um sacerdote, os doutores da lei, o tanque de Siloé era um lugar onde tinha bastante, porque ali tinha uma crendice que Deus fazia algumas coisas na crendice dele. Eles ficavam ali só vendo as pessoas. E quando Jesus mandou aquele homem lá se lavar, era para dizer que não era por causa da água do tanque, era para dizer assim: olha, não é por causa das suas crendices, não é por causa dos amuletos, não é por causa da água ungida, do lenço ungido, não é para ficar na escadaria fazendo orações, é por causa da obediência da minha palavra que pode sarar você. Jesus estava dizendo: na obediência da minha palavra, pode ir lá no tanque. E Jesus estava dizendo também: olha, tome cuidado com as vozes. Imagina as vozes que aquele homem ouviu pelo caminho. A Bíblia não menciona, mas nós temos que entrar na história. Aquele homem era cego. Será que ele podia ir em qualquer lugar sozinho? Certamente tinha alguém que o guiava. E talvez naquela hora que Jesus aparece, põe lodo, juntou uma multidão, tinha um pessoal todo público observando. A hora que manda para o tanque de Siloé, vem um servo de Deus aí do lado, pega no braço dele e diz: eu vou com você. Olha, e fica ali fortalecendo, diz: ó, vamos mesmo, eu já vi esse homem curar muita gente, eu já ouvi o que esse homem fala, vai dar certo. Eu mesmo já estive no meio da multidão, eu fui tocado, vamos embora que vai dar certo.
mas talvez até chegar no caminho, a hora que ele estava chegando lá, quantas pessoas dizem: rapaz, onde já se viu o que é esse lodo nos seus olhos? Onde já se viu o que é essa história de igreja? Onde já se viu que essa história de célula? Que essa história de entrar online? Onde já se viu? Você está pagando mico, por que você não para? Não vai dar certo. As vozes querendo parar. Eu me lembro todas as vezes que eu falo disso, eu me lembro do desenho do Pica-Pau. Você lembra? Quando o Pica-Pau estava tentando ser melhor, ele não queria pregar mais peça, né? Vinha um anjinho aqui, ficava do lado, um anjinho Pica-Pau ficava do lado dele e dizia: você está correto, faça isso mesmo, aquela voz calma, né? De repente já do outro lado esquerdo já apareceu o diabinho e diz: não, continua como você estava, não dá mole não. É exatamente assim que são as vozes que tentam nos paralisar. Toda hora o inimigo vai tentar parar você na metade do caminho para você não receber algo. A Bíblia diz: o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. A todo momento tentando fazer você parar, a todo momento dizendo: Senhor, para, não vai dar certo não. Eu convido você a olhar aquilo, a ouvir as vozes que Jesus falou. Quantas vezes Jesus quer trazer vozes para encher o meu e o seu coração de fé. Eu gostaria que você pegasse comigo, deixa marcado, você tem um marcador aí. Olha como é sério a gente ouvir qualquer voz. Provérbios 27. Provérbios 27. Provérbios 27, do 5 ao 6. Do 5 ao 6, olha o que diz aí, ó. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, pior do que os beijos daquele que aborrece, são enganosos. Olha aí, irmãos, fiéis são as feridas daquele que ama, mas aquele que é falso vive de dar beijos. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, do que o amor de longe. Tome cuidado com as vozes que você tem ouvido. Temos que tomar cuidado que as vozes que nós temos ouvido, se elas for cheias do Espírito Santo, você vai ficar mais parecido com Jesus. Se as vozes que você tem ouvido for cheias do Espírito Santo, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Você vai perdoar mais, você vai amar mais, você vai tolerar mais, você vai querer mais ler a palavra, você vai buscar mais a Deus. O que você tem ouvido nesses dias? O inimigo todo momento vai tentar fazer vozes para que você pare. Imagina Naamã, a Bíblia diz que ele foi para ser curado diante do profeta Eliseu. A Bíblia diz que ele foi com uma comitiva, um servo do lado e uma comitiva. Mas eu sempre começo a imaginar a história de um lugar, sempre com plateia, sempre com gente. A Bíblia não menciona que tinha muita gente, mas eu não imagino que um lugar qualquer chega um general e não chame tanta atenção com uma comitiva. Imagina quando ele chega lá diante de Eliseu, Eliseu nem sai para fora, manda o servo, fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E olha que está no meio do caminho e ele mesmo diz: mas no Rio Jordão, lá nas minhas terras, na Síria, lá nas minhas terras, tem tantos rios mais puros, Abana e Farfara. Ele fala os nomes dos rios, dizendo: eu poderia ir lá me lavar, mas no rio sujo como o Jordão. E talvez as vozes de mais algum diz: general, olha o mico que o senhor vai passar. O senhor veio com a comitiva, o senhor está todo aí arrumado, cheio de gandola, um monte de coisa, um monte de medalha, onde o senhor se viu? Para, não faz isso não. Mas o servo usado por Deus diz: meu senhor, vieste aqui, não veio para ser curado. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer. Ele te pediu alguma coisa fácil, por que você não faz? E ele ouviu a voz daquele servo: louvado seja Deus. Ele foi, se banhou 7 vezes, foi curado. Imagina os discípulos dentro daquele barquinho, a tempestade. Imagina você quando está passando uma luta. Era como se aquelas ondas viessem batendo, dizendo: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você vai cair agora, vai cair, vai tombar o seu barco, não vai dar certo. De repente alguém diz: ei, Jesus está chegando. Que maravilha, ouça a voz dele. Imagina a história de Davi. A Bíblia diz que o povo estava lutando já há mais de 40 dias. Davi era um entregador. Davi trabalhava como motoboy naquela época, só não tinha moto. Ele entregava marmita para os irmãos na batalha. Davi não fazia parte daqueles que lutavam. E a hora que ele estava levando marmita, ele escuta Golias gritando com o povo de Israel. Diz: não tem ninguém para lutar aí. Ele diz: ei, peraí, quem que é esse incircunciso querendo afrontar o povo do Deus vivo? Quem é esse aí que está falando contra o exército do Deus Todo-Poderoso, do Deus único? Ele diz: hoje mesmo eu vou entregar a cabeça deles aos abutres. A hora que Davi tenta colocar armadura, não dá certo. Ele diz: vai ser armadura mesmo, eu vou com estilingue.
Largou as marmitas, pega o estilingue. Alguém diz aí, ó, faz 40 dias que ele está afrontando o nosso exército. Eu já tentei um monte de vezes. Você não vai conseguir. E Davi tenta ir de novo. Começa as vozes, olha, não vai dar certo. Ele é grande demais. Por que você não para? Por que você não desiste? E Davi insiste, e Davi insiste. Eu quero dizer para você que talvez seja essa a sua história. Talvez no caminho para você receber algo de Deus, no meio do caminho as vozes. Mas eu quero que você se lembre da voz de Jesus. Ei, vai para o tanque, vai para o tanque, vai para o tanque que você vai ser sarado. Vai para o tanque que você vai ser curado. Tem um novo olhar sobre as vozes que estão à sua volta. Elas te aproximam de Jesus ou elas te afastam de Jesus? Você fica mais parecida com Ele ou não? Além de termos um novo olhar sobre nós mesmos, mais sincero, um novo olhar sobre Deus, um novo olhar sobre as vozes que nós ouvimos das pessoas, você vai ter um novo olhar das pessoas para você também. Olha o verso aí, verso 8 até o 11. João, vamos lá que você deixou marcado aí. João 9, verso 8. Então os vizinhos, aqueles que Danton tinham visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros diziam: não, parece que era ele. Aí ele mesmo diz: sou eu mesmo. Diziam-lhe, pois, como se abrir os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus, aleluia, fez lodo e untou meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei, agora vejo, aleluia, aleluia. Irmão, a transformação foi tão tremenda, tão grande que aconteceu naquele homem, naquele cego de nascença. Foi tão maravilhosa, grande, que precisou de um capítulo inteiro para explicar o que aconteceu. Por isso que eu li o capítulo todo. Uma parte só do versículo, dos versículos não podia explicar. Os judeus, os fariseus não conseguiam acreditar. Os vizinhos não conseguiam, os vizinhos daquele homem não conseguiam acreditar. Chamaram o homem para ser interrogado, para ver se era ele mesmo. Aí chamaram os pais dele para dizer: era ele mesmo, ele era seu filho. Aí os pais confirmavam. Chamou o homem de novo pela segunda vez, dizendo: mas é você mesmo. A única resposta que ele disse: sou eu mesmo, eu encontrei Jesus, ele fez lodo e agora estou vendo. Aleluia. Sabe que coisa maravilhosa? Sabe aquelas transformações que a gente vê assim, que a pessoa bebia e não bebe mais? Sabe, você escutou o Jé falando aqui, escutou o Diego falando aqui. Sabe, transformações assim, que a pessoa se drogava e não se droga mais. A pessoa se prostituía, não se prostitui mais. A pessoa tinha uma fala suja, uma boca suja, não tem mais. É isso mesmo, as pessoas vão olhar para dizer: é ele mesmo, será que é ele mesmo? Aleluia. Muitos vão ficar na sua história tendo um novo olhar sobre quem você é. Vão ficar que nem os vizinhos: será que é ele mesmo? Mas a segunda resposta dele foi melhor que a primeira. Porque as pessoas, quando viram ele falar, ele começou a explicar o que tinha acontecido. As pessoas não acreditavam, os fariseus, os doutores da lei não queriam acreditar, que não teria que admitir que Jesus era o Messias. Eles interrogando, eles falam: olha, dê graças a Deus, para de falar desse pecador e falando de Jesus. Dê graças a Deus e fala exatamente o que aconteceu, porque esse homem que fez isso é pecador. Era como se dissesse assim: ei, para de ficar falando tanto dessas coisas que aconteceu na sua história. Para de ficar falando tanto da célula. Esse pessoal é tudo pecador. Esse pessoal da igreja, esse pessoal da célula é tudo pecador. Fala de Deus. Ele diz: olha, se é pecador eu não sei. Se esse pessoal da igreja é pecador eu não sei. Se o pessoal da célula é pecador eu não sei. Se o pessoal lá no encontro é pecador eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Só sei que eu estava perdido e agora eu fui achado. Só sei que eu não tinha mais jeito e agora tem jeito. Aleluia. As pessoas terão um novo olhar sobre a sua vida. As pessoas terão um novo olhar. E agora eu caminho aqui para o final. Além da gente ter um novo olhar mais sincero sobre nós mesmos, além da gente ter um novo olhar sobre quem é Deus, além de ter um novo olhar sobre as vozes que nós estamos ouvindo, as pessoas que estão à nossa volta, além das pessoas terem um novo olhar sobre nós, Deus também convida a mim e a você para ter um novo lugar para ir, uma nova história de vida, um novo final. Olha o verso que diz aí, ó, verso 34, vamos lá. Verso 34, olha o que diz. Responderam eles, disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina agora? E eles expulsaram aquele homem. Jesus ouviu que tinham expulsado e encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu, disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Jesus lhe disse: é este que fala contigo e tu já tenho visto. Ele disse: então eu creio, Senhor. E adorou, aleluia. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e aqueles que veem sejam cegos.
Veja aí, irmãos. O que estava acontecendo aqui, eu vou resumir um pouco da história, nós já lemos. Mas depois eles perguntar tanto para o homem, se era ele mesmo, se não era. De repente o homem responde, vocês viram ironicamente, ele diz: rapaz, eu já falei para vocês várias vezes, parece que vocês não estão querendo ouvir o que eu estou falando, parece que vocês estão querendo virar discípulo dele também. Aí eles ficam enfurecidos, diz: não, o discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Moisés nós sabemos, e nós já lemos quem é, mas desse tal aí a gente não sabe. Nós nem sabemos, esse homem é pecador, Deus não ouve qualquer pecador, como ele pode ter curado? Ele diz: olha, se é pecador eu não sei, ele me curou. Será que não é de Deus alguém que pode abrir os olhos de um cego de nascença? E depois de ele escutar esse homem, eles o expulsaram da sinagoga. E aí que entra, irmão, aí que entra. Esse homem já não tinha mais lugar para ir. Esse homem foi expulso do lugar que ele era acostumado a estar. Mesmo mendigo, ele ficava ali perto da sinagoga para ouvir a palavra de Deus, mas já não podia mais. Às vezes acontece isso num pedaço da nossa história, por causa da gente conhecer o verdadeiro evangelho com alguns amigos e alguns até familiares, acaba nos expulsando emocionalmente da vida deles. A gente fica presente, mas emocionalmente nós estamos expulsos, porque eles não conseguem enxergar aquilo que Deus fez na sua história. Eles estão vivendo o evangelho da idade da pedra, o evangelho de Moisés, o evangelho verdadeiro que Jesus, que transforma as pessoas. Ele não consegue compreender. Na verdade, as pessoas, Jesus estava dizendo através desse texto: aqueles que não ouvem a minha palavra ainda estão cegos. Aqueles que não veem o evangelho que pode transformar, como esses que estavam falando, ainda continuam cegos. Olha quão sério é, irmão. Jesus estava falando e diz: olha, estava falando do juízo. Ele estava dizendo assim: ó, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. Ele diz: ainda de dia eu trabalho, ainda de dia eu prego o evangelho, mas vai chegar a noite, onde nem eu e ninguém poderá trabalhar. Vai vir o tempo difícil, vai vir o juízo e não vai ter mais palavra de salvação. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque ainda é dia de salvação. Ele está dizendo: ainda tem dia. Você imagina se nós estivéssemos aqui e chegasse um policial agora aqui e viesse prender uma das pessoas que estão aqui por causa de algum delito, diz: olha, ele está lá na igreja. Tivesse batido na porta da casa dele, diz: ó, tem uma acusação contra ele, nós vamos levar ele embora preso agora. Imagine que chegasse um mandado de busca na sua casa agora. Como chega quando está a Polícia Federal, chega de madrugada na casa das pessoas, a hora que ele acorda de pijama, de repente chega a polícia e diz: nós vamos levar você embora. Parece uma coisa que não vai acontecer, mas aqueles homens, tudo que foram presos, também não sabiam que iam. Alguns não voltam mais, alguns ficam presos, pagam pena. Você imagina se fosse cerceada a sua liberdade. Você começa a imaginar se você fosse sentenciado e condenado. Você perdesse a liberdade de estar na sua família, de andar, de ir e vir, de nos lugares, de comer onde você quer. Não seria ruim? E se Jesus voltasse hoje? E se Jesus voltasse agora? A condenação estaria sobre você ou não? Se você partisse hoje, como partiu os nossos irmãos, nós oramos domingo passado pelo nosso pastor Neto, falando da brevidade da vida, e nós não sabíamos que no outro dia ele já não estaria mais com a gente. Nós não sabíamos que durante essa semana 4, 5 santarritenses fossem embora tão de repente. A brevidade da vida. E se o Senhor Jesus chamar eu e você está pronto hoje? Está pronto hoje? Estaria pronto? Porque ele diz: eu vim para trazer juízo. Ele diz: eu vim para trazer juízo a essa terra. Mas enquanto ele estava falando de salvação ainda. E Jesus é tão tremendo, porque quando aquele homem é expulso, quando ele não tem mais lugar para ir, quando as pessoas não querem mais falar com você, quando eles já estão achando que você é chato, porque agora você fala da transformação, sabe o que ele faz? Ele abraça o homem na metade do caminho, irmãos. Você não sabe o que é interessante, irmão? Aquele homem não tinha visto Jesus, porque ele era cego. Quando passou lodo no olho dele, ele estava cego. Quando ele foi para o tanque de Siloé, não deu tempo dele vir ver Jesus, porque os vizinhos parou ele, os fariseus parou ele, os judeus parou ele. Ele não conseguiu ver Jesus. Ele só lembrava da voz, talvez um pouco longe da voz. De repente Jesus passa para ele, vê que ele foi o quê? Jogado de lado. Vê que ele foi deixado de lado, como aquelas fotos que nós vimos no começo. Alguém sofria sozinho de lado. Jesus diz: ei, você não quer crer no Filho do Homem? E o homem respeitoso, curado, agora diz: quem é ele, meu Senhor, para que eu creia? Ele diz: é esse que fala contigo. Irmão, sabe o que acontecia? Naquela época tinha uma crendice de que para curar um cego de nascença só podia ser o Messias. Eles achavam assim: se curasse um cego que tinha ficado cego no meio da vida, qualquer um podia curar, como se achasse que curar cego fosse comum. Eles achavam que se fosse no meio da vida, algumas pessoas podiam curar, mas curar de nascença não podia. Por isso que Jesus registra aqui, porque Jesus tinha curado vários outros cegos, mas esse era de nascença.
Jesus queria trazer um ensinamento para todo aquele povo e hoje também. Vocês que estão cegos desde quando nasceram, ele está dizendo. Vocês que estão cegos há muito tempo, são doutores da lei e levam a palavra debaixo do braço, mas continua cego. E quando Jesus aparece para aquele homem e cura aquele cego de nascença, sabe o que ele estava dizendo para aquele homem? Só o Messias pode curar. Estava dizendo, prazer, sou eu sou o Messias. Sabe o que ele estava dizendo para aquele homem? Prazer, sou eu sou o Filho do Homem. Nós estamos estudando aqui o Evangelho de João junto com a Aline. O Evangelho de João é para a igreja, é para os gentios. O Evangelho de João vem apresentar quem é Jesus. Jesus é o grande eu sou. Jesus é aquele que veio salvar. Jesus é o profeta. Jesus é aquele que levanta o homem do tanque de Betesda. Jesus é Deus. Ele estava dizendo, prazer, eu sou Deus. Eu vim aqui para salvar você. E ele ganha um abraço e ganha um aperto de mão do próprio Messias, do Deus Todo-Poderoso. Não é maravilhoso? Como é maravilhoso quando a gente encontra esses homens assim que cura cego de nascença. Homens que transformam a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa num sábado. Eu tive a minha vida transformada, a minha história foi transformada num sábado. Geralmente no sábado as pessoas se preparam para sair, para dar uma volta, para a balada, né? Uma vez eu me preparei no sábado. Jesus transformou a história desse homem e era sábado. Jesus transformou a minha história e era sábado. Num sábado de 88 de novembro, Jesus transformou a minha história. Eu estava sentado, eu pude ouvir a história dele. Ele mudou a minha história. Eu mudei a minha história, eu encontrei o amor da minha vida. Era sábado quando eu casei. Casei no civil no dia 26 de novembro de 98. E no sábado, 27 de novembro de 98, estava meu Nino, a minha esposa. E lá se vão já 23 anos. Daqui 2 anos, bodas de prata. Em nome de Jesus. Deus pode mudar histórias. Deus pode mudar histórias num sábado. Deus pode fazer do seu sábado melhor do que uma balada. Ele pode mudar a sua história como nessa noite. Eu te convido agora no finalzinho a ter um novo olhar. Antes de eu encerrar, a ler o último versículo. 1 Reis. 1 Reis. Reis 18. Está lembrando de como Jesus encontrou você? Está lembrando de como Jesus encontrou você? 1 Reis 18, 43. Quando Jesus me encontrou, eu estava passando ali, perto do Madre Carmelita. E Jesus gosta tanto de marcar as pessoas. Eu trabalhava num lugar onde fazia sapatilhas. E lá tinha uns irmãos de Cristo, irmãos nossos, irmã Toninha, Ronaldo, meu pai na fé. Um abraço para ele. Se alguém ver essa live aqui, manda para ele. E ele estava lá. Ele colocava, tinha um horário que era o horário de colocar as músicas dos irmãos. Eu gostava de escutar Led Zeppelin, gostava de escutar Beatles, gostava de escutar músicas brasileiras também. E eu lembro que escutava a história, de repente chegava a hora da música dos irmãos. E tinha uma música que gravou na minha vida, quando eu estava escutando. Ela falava assim, ó: converteu o mar em terra seca, passar o rio a pé, ali nos alegramos nele, ele domina eternamente pelo teu poder. E quando eu estava indo, num sábado, para ir para uma balada aqui que tinha aqui, lá perto da São Salvador, passava em frente da Madre Carmelita. A hora que eu passei em frente, o que estava tocando em frente da igreja? Converteu o mar em terra seca. Primeiro dia que eu fui no culto, o que estava tocando? Estou contando a história para você que Deus gosta de marcar. Deus gosta de marcar, e foi assim o dia que eu cheguei na igreja. Foi assim que o Senhor marcou a minha história. Eu convido você a ter um novo olhar sobre as coisas. Olha o que diz aí, ó, 1 Reis 18, 43. Olha o que diz, ó, 43 e 44. A história do moço de Elias diz assim: sucedeu que, e disse o seu moço: sobe agora e olhe para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não vejo nada. Então ele disse: torna a ir lá novamente, torna a ver novamente. Sucedeu que na 7ª vez, eis aqui uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, subindo no mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelhe os seus carros e desce, porque a chuva vai chegar. Sabe o que eu convido você? Aqui esse homem estava dizendo assim, ó, orou porque não chovia. E ele pediu para o moço, depois da oração: vai lá ver como que está. O moço vai lá, olha. Ele diz: não estou vendo nada. Ele diz: mas olha de novo. E o homem foi lá e olhou de novo, 7 vezes. E na 7ª vez,
Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Eu quero convidar você a olhar novamente para áreas da sua vida. Sabe aquela situação que não pode curar? Deus está dizendo, olha de novo, porque alguém está orando por você, olha novamente. Sabe aquela situação no seu casamento, diz, eu não estou vendo nada. Ele diz, olha de novo, tem um novo olhar, eu posso mudar a sua história. Sabe aquela situação que era impossível de ter libertação? Olha de novo que eu posso mudar a história. O Senhor Jesus te convida, porque Ele olha para a morte com cara de ressurreição. Ele olha para a mulher prostituta com cara de testemunha. Ele olha para aqueles que roubavam, como Zaqueu, como uma testemunha no lugar. Jesus olha para você com um novo olhar. Eu convido você nessa noite, aonde você está, a olhar com um novo olhar a sua história de vida, a olhar com um novo olhar o que aconteceu aqui. Jesus quer sarar você, Jesus quer curar onde você está.